Sejam bem-vindos a mais um episódio do Geocast, o seu podcast sobre Linux e tecnologia no YouTube. No episódio de hoje nós vamos tentar reunir aqui uma galera muito importante para a divulgação do Linux no Brasil. São os representantes dos principais sites, alguns dos principais sites, né, que fazem cobertura sobre tecnologia livre, tecnologia open source no Brasil. Eu vou começar aqui da listinha para dar uma boa noite aqui para o pessoal. Nós temos aqui o Edivaldo Brito, do blog do Edivaldo. Tudo bem, Edivaldo? Tudo bem. Tenho aqui também o Emanuel, do Sempre Update. Tudo bem, Emanuel? Tudo bem, boa noite, pessoal. O Gabriel, do Toca do Tux e do Diolinux também. Beleza, cambada? Boa noite aí. Temos aqui o Ricardo, do Linux Descomplicado. Olá, pessoal, boa noite. Por enquanto, estou só eu aqui do Diolinux também, Jonathan, e nós tivemos mais alguns convidados que eventualmente podem chegar ou não aí, né? Dependendo das condições. A gente teve alguns contratempos. Mas vale uma menção aqui para os outros blogs principais aí de Linux no Brasil, que a gente tentou um contato aí, não conseguiu conversar durante essa semana. Quem sabe no próximo episódio eles possam participar. Afinal, eles são muito importantes também. Vale citar aí o Ivan, do Tecnologia Aberta, um abraço lá para ele que não pôde participar por problemas pessoais, para o Vinícius do Seja Livre, para o pessoal do Under Linux, para o Di Caselli também, e toda essa galera que de alguma forma ou de outra propaga o Linux Brasil afora. A ideia de hoje é a gente falar um pouco sobre esse desafio que é justamente produzir conteúdo relacionado com o Linux num país onde o Windows é implantado para as pessoas desde que elas são crianças, muitas vezes, né? Tentar mudar essa mentalidade, tentar mostrar que existem alternativas e boas alternativas. Eu vou começar a falar com o Gabriel aqui, que ele vai ter que dar uma saidinha logo mais. Então, aproveitando a presença dele por aqui, boa noite aí, Gabriel, de novo. Será que você poderia falar um pouco sobre o seu projeto aí, o que é o Toca do Tux, com o que você trabalha no Diolinux também, né? A gente trabalha junto já há uns 3 anos, mais ou menos. Isso. Então, palavra com você. Tá bom. Obrigado aí até, inclusive, por me colocar na frente, porque, adiantando aqui pra galera, porque a enxaqueca tem hora que me ataca e, ela me vence, não tem como. Tá? Então tá, bom, o meu projeto é o seguinte, exatamente a intenção do Geocast hoje que eu iniciei o meu projeto. Quando eu te conheci, assim, para mim, inclusive, foi uma superação desse ponto, né? Porque encontrar um canal e um blog onde fala de Linux com conteúdo igual, por exemplo, para gamer, de uma forma descontraída, porque geralmente o conteúdo para Linux no Brasil e no mundo, né? Geralmente é assunto muito técnico. O pessoal, eles não tem assim como é que fala, uma visão de... Não é uma crítica, inclusive, que eu tô fazendo, tá? Mas assim, não tem uma visão de mostrar de uma forma fácil para as pessoas. Quando vai falar, o assunto é extremamente técnico, né? E apesar que o meu também é muito técnico, mas assim, por exemplo, falar de jogos. Nossa, você fala de jogos no Linux, falar de editores de vídeo, ou então de outras ferramentas. Geralmente ele fala, inclusive, numa linguagem muito técnica, né? Então... Sim, voltado para o público doméstico, digamos, né? Exato, é difícil encontrar isso. E fora de uma forma animada, né? Porque assim, tem canais que nós seguimos, inclusive, por exemplo, olha o canal do Só Pra Fitas. Entendeu? A forma com que é apresentada, eu te entendo. Não é? Exatamente. Imagina um canal de Linux, só que igual ao do Só Pra Fitas, que máximo que seria, entendeu? Então a ideia do meu canal simplesmente foi trazer conteúdos que eu possa suprir essa carência, né? Ser mais uma das pessoas que luta para suprir essa carência. E fora que assim, eu acho os materiais técnicos também no Brasil muito carentes em si também. O próprio material técnico em si também é carente. Você pega, por exemplo, um tutorial, procure um tutorial em inglês. Tem tutorial em inglês que tem aí 30 páginas, tutorial. Entendeu? Aí, assim, você vai pegar um tutorial no Brasil, tem estourando 1,5 página. Entendeu? Aí você pega o manual tem estourando 30 páginas. O manual de Shell Script, 30 páginas. Caramba, isso é manual? E aí o Toca do Tux, o blog, se encaixou aonde?
Então, eu foco muito mais no canal do que no blog, né? O canal eu trago um conteúdo parecido, igual eu falei tento trazer da forma do Assopra-Fitas ou do Nerdologia. E o blog ele foca muito mais, é extremamente técnico, né? Quando eu trago um assunto lá, eu tento trazer mais técnico do que de forma descontraída. É aí onde o blog se encaixa, ele é um complementar do canal. Entendeu? Bacana, bacana. Quem quiser te encontrar aí na internet tem que acessar qual endereço? O blog agora, que antigamente era tocadotux.blogspot.com.br, e agora, graças à sua ajuda, ele é tocadotux.com.br. Canal, bom, Toca do Tux, né? Coloca no YouTube Toca do Tux tudo junto, vai me achar fácil. No Twitter também, no Google Plus, no Face também tudo a mesma coisa, Toca do Tux. Quiser me achar, sei lá, manda sinal de fumaça, Toca do Tux, me acha. Pombo Correio também, acho, Toca do Tux, acha. Gabriel, assim, nessa tua jornada aí de divulgação de conteúdo sobre Linux na internet, qual, assim, o momento que você achou mais complicado, de repente, de lidar? Pode ser com o público, pode ser tecnicamente com o blog, com o YouTube. Qual foi a maior dificuldade para deslanchar, assim, o teu projeto de criar conteúdo? Ah, legal, boa. Assim, uma coisa que eu gostei muito que aconteceu é eu receber feeds, por exemplo, de pessoal de faculdade que usou material que eu tenho para fazer trabalho, ou então de empresas que utilizaram para poder apresentar palestra. Essa foi a maior satisfação que eu tive no meu canal, sabe? Que inclusive eu consegui atingir o objetivo, que é ele ser utilizado em faculdade. Mas assim, a dificuldade que eu tenho inclusive o próprio público Linux, nossa, quase não saiu, o público de Linux, sabe, porque eu acho que o software livre em si ainda precisa amadurecer a mente. Porque assim, por exemplo, se você falar Linux, não, é GNU Linux, não é GNU Linux. GNU é GNU, Linux é Linux, apesar que Linux usa ferramentas GNU. Tem que haver, assim, por exemplo, tem pessoa, por exemplo, eu mesmo falo GNU Linux em certas ocasiões, mas no cotidiano eu falo Linux, porque se tornou prático. Teve gente que veio querer me chamar, falando, não é Linux, é GNU Linux, então por que não chamar só de GNU? E nossa, pra você ter ideia, no meu vídeo sobre o Android, eu falei que tem um replicante, que ele utiliza ferramentas open source. O rapaz já veio me chamar a atenção, não é open source, é software livre. Caramba. Sabe, é uma coisa tão pequena para se preocupar. Tem coisas mais importantes do que simplesmente se é software livre ou é open source. Inclusive o Linus mesmo mencionou no vídeo dele lá no TED. Ele falou, uma das licenças open source que eu utilizei é a GPL, que é software livre. Sim, o software livre se encaixa dentro do open source, né? É uma coisa, um detalhezinho, sabe? E gera briga. Teve um rapaz que veio me chamar e falou, não, que você tem que mudar o nome da série do seu canal, os vários sabores de Linux, para os vários sabores de GNU Linux. Não, pô, não vou. Meu Deus do céu, velho. Se torna uma piada isso, não é? Não, é os vários sabores de GNU Linux. Não é. É os vários sabores de Linux. Eu estou tratando de Linux, eu não estou tratando de GNU. Eu achei que você ia dizer assim, quem tá dando o nome à playlist sou eu boto o nome que eu quiser. Basicamente, eu quase ia falar isso pra ele. Sabe? Não, agora, no último que eu fiz sobre o BSD, eu decidi não falar mais, porque eu já falei várias vezes sobre o BSD. E eu decidi não falar mais, porque senão eu consigo entrar no assunto Linux. Eu fico interrompendo para falar sobre outros assuntos. O rapaz veio me chamar a atenção, falou, se liga, você tem que falar mesmo, porque é o que o seu público quer, não sei o quê. Eu falei, se liga? Ele falou, você tá parecendo um torcedor de futebol, só fala bem do time que você gosta e fica vendo defeito dos outros, não fala bem dos outros. Eu falei, mas eu tive que dar uma resposta pra ele, eu devolvi uma resposta e falei assim, você é simplesmente um especulador, né? Porque você não prestou atenção no que eu falei, não prestou atenção no que vê e nem prestou atenção no que lê, porque assim, eu mencionei que eu já falei várias vezes sobre o BSD, que eu não ia falar mais e ainda falei que só ia falar quando necessário. Né? Mas o rapaz veio querer caçar uma briga comigo e veio me xingar de tudo que é lado.
Desafios de lidar com o público, né? Ainda que não é a toca do Beast, é a toca do Tux. Então, foi o que eu mencionei, eu falei, é a toca do Tux, não é o toca do Beast, entendeu? A mesma... Se fosse a toca do Linux, teria que mudar. Né? Então, Pois é. então, eu teria que mudar o nome, então, pra toca do Unix, já que é pra falar de Unix, né? Não, ia ser toca do GNU Linux. Então, tá vendo? E, Não. Se você Gabriel, muda logo mostrar a o nome. distribuição com KDE, vai ter que botar KDE no Linux também. Gabriel, muda logo o nome, toca do Gabriel e pronto. Não, vou mudar pro nome melhor, pra Kifo do Gabriel. Melhor. Toca do Gabriel não soa muito bem, né? Aliás, que estranho. Aproveitando o gancho aí, Vamos vocês mudar já aí. passaram por isso aí também? GNU problemas? descomplicado, né? Acho que fica também meio Não meio estranho. GNU Linux descomplicado fica meio estranho. Esse é o maior problema que eu vejo hoje, é a questão até de maturidade, mas isso existem vários grupos, né? Por exemplo, tem caras que brigam, quem gosta de PlayStation 4 e quem gosta de Xbox One, mas sai uma briga feia no meio desses grupos. Então, você perguntou aí se alguém já passou por isso, eu vou te falar uma coisa, eu acho que uma vez por semana eu passo por isso. Nossa! Teve um cara que falou que eu era uma farsa, que eu era feito em Blender, que eu deveria mostrar minha cara. Não é? Essa foi boa. Aí eu falei, peraí gente, como é que eu vou provar pra esse cara que eu existo? Vou mandar um registro do meu nascimento pra ele. Sim. Foi o Ivo Pitangui que mexeu na sua cara e tá tudo certo. Então o Não, pobre ele já foi feito em morreu. software livre, ele foi Blender. Foi Blender. E claro, assim como o Gabriel, eu também tenho o meu público analista, né? Então a gente tem mais. Ao invés de ter aquelas pessoas que fomentam vou chamar de GNU Linux, que fomentam o GNU Linux, né? Tanto o software livre quanto o GNU Libre, quanto o GNU Linux, que fomentam, enfim, todas as licenças e compartilhando na rede os links de vários blogs. Nós temos essas pessoas que são analistas. Então, o intuito é denegrir, colocar você numa posição inferior. E na maioria das vezes, essas pessoas que merecem nossa atenção e todo o amor do mundo, o que elas querem mesmo é apenas colocar a gente numa situação difícil, onde na maioria das vezes o projeto, Gabriel, que de repente você esteja tocando, seria exatamente o que ele gostaria de fazer. Então ele fica analisando o que você faz, porque ele está querendo denegrir para ver se ele tenta, por algum momento, ter os seus 5 minutinhos de fama. Basicamente. Então, Esse tipo de discussão realmente não agrega em nada. Enquanto duas pessoas ficam, sei lá, discutindo como chamar o bagulho, vai lá a Microsoft e toma conta do mercado. Então, tá vendo? A indústria continua evoluindo. Exatamente. Eu acho assim, uma das coisas que é, tipo, pega muito assim, que a gente tenta, eu aqui, e vocês também, pelo que eu acompanho sempre o trabalho de vocês, divulgar o Linux de uma maneira que ele seja absorvível pelas pessoas, né? O ideal do GNU, do software livre, ele é muito lindo, ele é quase poético o negócio. Assim. Só que se você tem a intenção de melhorar a vida das pessoas através do software livre, você tem que ser um pouco mais condescendente e menos radical para que elas queiram adotar o negócio. Ao invés de querer empurrar a goela abaixo... Não precisa ficar empurrando isso. Não precisa ficar empurrando para as pessoas. Exatamente. Eu acho, por exemplo, muito melhor que uma pessoa use o Windows com o LibreOffice, por exemplo, do que ela use o Windows com o Office da Microsoft. Eu acho muito mais vantagem que ela use um pouquinho de software livre do que nada. Exato, eu também concordo. Nesse ponto, assim, por que acontece? Ela usa o LibreOffice, já tá tranquilo. Daqui a pouco ela vai achar interessante testar uma distribuição Linux, o LibreOffice já vai estar lá para ela, que era a ferramenta que ela estava acostumada a utilizar. Isso acontece com muitas pessoas. Conhecer um software livre e depois expandir para o lado do Linux e outros programas. Exato, eu vi em faculdades acontecerem isso. Pelo fato de usarem o LibreOffice, e aos poucos foram migrando para outras ferramentas de software livre, inclusive menciono o Linux. Chegou ao ponto de usar Linux e excluir o Windows de vez. Entendeu? E isso tudo começou utilizando o LibreOffice.
Uma frase que eu sempre falo pro Gabriel quando a gente discute esse tipo de coisa de comunidade é assim que muitas vezes essa galera que é mais ferrenha, defensor e tal, eles entendem muito de computador e pouco de gente, né? Eles não sabem como lidar com as pessoas, eles não sabem fazer um marketing do sistema. Tipo, eu particularmente, vou falar por mim, não por vocês, eu particularmente admiro o Richard Stallman pela figura que ele representa, assim. Mas ele não é um bom garoto propaganda pro GNU. Não mesmo. Ele não é o tipo de pessoa que as outras pessoas querem ser. Pelo menos não a maioria. As apresentações dele, a maneira, a postura radical que ele tem, assim, é algo que tem valor dentro do que ele prega em si, né? Talvez até seja necessário uma figura desse tipo, mas de fato não faz com que as pessoas queiram entrar nesse mundo. E se você quer ajudar as pessoas, faz parte do jogo você ter aquela malemolência de mostrar as coisas com calma, fazendo com que elas vão se adaptando. Por isso que eu não sou contra, por exemplo, do porte de programas que são de Linux para Windows. Essa semana passada, eu acho, eu postei que o pessoal do Kdenlive, que é o editor de vídeo que eu uso aqui pro canal e tal, estava fazendo uma versão para Windows que ia sair até o final desse ano. Legal. E já disse assim, agora eu me decepcionei com o pessoal do Kdenlive, que não deveria fazer esse tipo de coisa. Disse, mas quanto mais pessoas vão passar a utilizar um software livre por causa disso? Exatamente. Não é uma coisa boa? E aí depois quando elas migrarem para o Linux, já vai ter o editor que elas usam. Exato. O usuário vai ver aquele programa e vai assim, Pegando esse gancho aí, foi mais ou menos o que a Canonical justificou, né? No caso de colocar um boot pro Windows, usando o Bash, que mais pessoas vão ser alcançadas. Uma discussão meio polêmica, né? Pode gerar várias intrigas, até mesmo entre a gente aqui. Mas eu acredito que também foi com essa perspectiva, né? De que mais pessoas vão poder utilizar o Bash do Linux, ou software livres, através de uma plataforma que não é a do Linux, né? No caso do Windows. Exato. Olha, eu vi muita gente, inclusive, migrar para Linux, porque quando ela chegou, por exemplo, no Ubuntu, já tinha para ela lá o Firefox, o Google Chrome, já tinha o LibreOffice, entendeu? Ela já tinha essas ferramentas, o GIMP, inclusive, também era outro, já eram ferramentas que ela utilizava no cotidiano dela, e ela viu no Linux, inclusive até funcionalidades melhores, aconteceram de ter funcionalidades melhores nesses softwares, do que no Windows, e fora a pessoa ter a questão do desempenho, a segurança dentro do Linux. Então ela falou assim, agora eu vou de vez pro Linux. Isso aqui eu tô falando não são pessoas técnicas, eu tô mencionando um jornalista, para vocês terem ideia, entendeu? Quando ele viu, ele falou assim, já tem todas as ferramentas que eu uso no meu dia a dia, e ele tava cansado de formatar a máquina mais ou menos de 3 a 6 meses, vamos embora pro Linux de vez. E ele usa hoje tranquilamente. Ricardo, conta aí pra gente como é que funciona o Linux Descomplicado, que tipo de conteúdo o pessoal que acessa encontra por lá. Pois em 2011 eu criei o blog com o intuito de divulgar materiais um pouco mais detalhados, com um foco mesmo em pessoas que não são usuários técnicos, né? São pessoas mesmo do cotidiano, que vez ou outra, né, vão precisar e se deparam com software livre. E quem sabe, como vocês estavam comentando aí, usar o Linux definitivamente. E nos últimos 2 anos, 3 anos, eu engatei um pouco mais com material, com publicações, voltado para esse público, que eu já tive feedbacks, né, que engrandece muito o trabalho da gente, que vocês devem receber isso todos os dias, que são pessoas que conseguem, né, algum caso de sucesso, usando teu material, conseguem aprimorar seus estudos, usando o material que tu publicou, consegue aprender mais rápido a usar determinado sistema ou ferramenta com o material que tu publica, então isso motiva a gente. Então faz com que eu tenha sempre essa perspectiva de criar materiais que não venham com esse ar carregado de ser o tecniquez, né? Mesmo que a gente se depare com, como o Emanuel falou, os analistas, né, do cotidiano que vão sempre questionar, vão dizer, vão indagar, vão dizer que aquilo não está certo, que existe faltou o ponto e vírgula, ou esse termo que tu utilizou não é o correto, mas o meu foco mesmo é atingir pessoas que muitas das vezes nunca nem ouviram falar do Linux, ou podem usar na faculdade, por exemplo, podem usar no seu trabalho e muitas das vezes nem se tem conta disso, né? Então o foco mesmo do Linux Descomplicado, e o nome não nega isso, que foi justamente essa proposta, é descomplicar mesmo essa capa, essa interface, essa aparência de que o Linux é para usuários técnicos, para pessoas que só sabem mexer no terminal, para pessoas que só sabem dominar a informática na sua essência, desde o hardware até a altas complexidades de softwares. Então a proposta mesmo foi
criar um conteúdo. E eu acredito que pelo feedback que eu recebo, eu consigo atingir muitas pessoas. E com o material de vocês, que também eu acompanho todos os dias, o Dio Linux, o Sempre Update, o blog do Edivaldo, que eu conheci há alguns anos. O Dio Linux, eu confesso que, né, o Dio eu conheci há um tempo, e eu nunca esqueço de uma frase que ele disse para mim, que queria ser o blog de referência no Brasil em relação ao conteúdo de Linux. Então eu fico muito feliz em ver outros, né, produtores de conteúdo que estão engajados, né, nessa proposta de levar de forma fácil, de forma clara, o conteúdo Linux, né, para as pessoas. Que eu fico feliz quando eu digo, não, minha esposa está usando, minha mãe está usando, meu irmão que nunca mexeu com informática está usando Linux. Ou seja, coisas como essa fazem com que o número de pessoas que podem usar o sistema aumente. Claro. Aliás, deixa eu abrir uma sessão de paga-pau aqui para você, o Ricardo. Ah, é? Cara, porque eu acho o seu blog muito legal, muito bem arrumadinho, assim, tipo, um dos mais bonitos e organizados que eu já vi, assim, em geral, velho, não só de Linux, sabe? Ele é muito bem trabalhado, na minha opinião, os textos bem divididos e tal, inclusive, algumas coisas que você faz, eu vou falar aqui em público, mas eu ando, né, dando uma olhada, assim, pra dar aquela inspiração, sabe? Sim. Inclusive, eu digo a mesma coisa. Canal, né? Você criou um canal recentemente também, né? Criei um canal. Criei um canal porque eu vi que o público hoje em dia, existe ainda essas pessoas que gostam de ler os textos, né, um pouco mais longos. Mas existe aquele público não, que no cotidiano pode estar no trânsito, pode estar numa fila, pode estar em outro local, que com o celular na mão, um vídeo pode ser que facilite mais, né, a captação da informação. Mas eu confesso que eu não tenho essa produção, que eu também vejo o teu trabalho, e eu não tenho essa produção e essa condição e essa habilidade que tu tem perante ao público. Mas eu procurei focar em vídeos, mesmo tutoriais, né, vídeos que fossem curtos e fossem direto ao ponto, sem eu ter oportunidade de ter que falar ou qualquer coisa do tipo. Quem sabe no futuro. Mas eu confesso que eu sempre foquei, no caso dos textos, deixar bem dividido, porque justamente eu queria honrar o nome, né? Honrar. Então, se é Linux Descomplicado, então vamos honrar. Mas com certeza, o trabalho de todos aí, a gente sempre busca dar uma inspirada, que às vezes parece que não falta assunto, aí a gente começa a correr em outros materiais e acaba encontrando fontes muito enriquecedoras aí para dar umas ideias. Você vê como é praticamente inesgotável a quantidade de assunto que nós todos juntos não conseguimos cobrir, né, na verdade. Você pode ver que cada um dos portais, eventualmente quando a notícia é importante, o assunto é mais relevante, a gente até meio que publica sobre a mesma coisa. Mas diariamente você encontra informações completamente diversas se você acessar todos os sites, né? Sim. Eu tenho uma lista de alguns sites, né, desde sites internacionais a sites brasileiros. E com certeza os brasileiros estão os que estão aqui presentes nesse Geocast, mas também outros. E eu passo um pente fino todo dia para ler conteúdo, fazer filtro, né, e procurar publicar um material bacana. Mas eu confesso que, de fato, se a gente fosse se unir, ainda ia faltar muita coisa ainda para fazer. Legal, verdade. Até, Emanuel, você pode falar aí de novo sobre o Sempre Update, né? Você falou sobre outros assuntos relacionados aí ao software livre nacional, mas não falou muito sobre o Sempre Update. Você pode dar uns toques aí pra galera, dizer qual que é o site. Eu sei que o Sempre Update ele tem uma pegada diferente dos nossos blogs, porque ele tem vários colaboradores diferentes, não é? Isso. A ideia do Sempre Update, na verdade, começou quando... Primeiro que eu já tinha um blog, que ele não era indexado pelo Google, né? Porque eu tinha colocado lá no robozinho para não indexar, porque eu achava que o que eu queria compartilhar não era interessante, o que eu escrevia não era interessante, então eu guardava só para mim. Só que aí, depois de um tempo, eu observei que os meus problemas que eu passava na época eram o mesmo de todo mundo. Então começou-se aí um compartilhamento. Então abre teu blog, cria um blog. E muitas pessoas começaram a querer enviar material de situações que eles participavam, de situações que eles enfrentavam no dia a dia junto com o Linux que eles tinham no computador, né, em suas distribuições. Então começou aí várias pessoas querendo mandar seus textos e formou-se então o que a gente chama hoje de comunidade Sempre Update, comunidade GNU Linux Sempre Update. Geralmente essas pessoas são pessoas que querem colaborar com Linux, que de repente mandaram e-mail para alguma distribuição e não teve retorno, né? Então eles colaboram com essas distribuições através do Sempre Update.
E geralmente as pessoas acham que tem que ter conhecimento técnico avançado e não precisa disso. É só ter realmente a vontade de fazer. Hoje nós somos 28, então somos 28 pessoas divididas entre revisores, autores, suporte, desenvolvedores e administrativo. Então tem tudo isso, além do pessoal da rede social, que fica lá monitorando os comentários, respondendo, tirando dúvida. Todos são voluntários, né? E como forma de agradecimento, a cada um ano a gente emite um certificado, que inclusive tem sido aceito por algumas universidades, né, para quem está fazendo pós e mestrado. E a gente vem trabalhando dessa forma. Então, exemplo, fiz uma coisa agora para contornar um problema numa placa, e aí não achei no Google, então eu vou lá e publico. Sai uma notícia que eu, autor, achei interessante, então eu vou lá no Sempre Update e publico. Não existe, assim, um favorecimento a ou B, né, em relação a software ou distribuição. É uma coisa, assim, descentralizada. De acordo com, vamos dizer que é como se fosse um diário do autor. O autor vive aquilo, passa por aquilo, ele vai lá e compartilha. Então, essa é basicamente a ideia. Legal. E o endereço do site mudou esses 2 dias para cá. Agora é sempreupdate.com.br. Era sempreupdate.org. Mas o domínio... porque o domínio ele tinha sido utilizado no Oriente, eu não sei se foi em qual país, como uma loja há alguns anos atrás, e aí a agência lá que toma conta internacionalmente havia tomado algumas medidas contra esse domínio, e aí a gente estava enfrentando alguns problemas, mas infelizmente a gente não teve como contornar. E a gente foi obrigado a comprar o .com.br. Fora isso, a gente tem o Telegram, o grupo no Telegram, a gente já passa das 780 pessoas, tem o canal novo do YouTube, né, que a gente ainda não está divulgando, que a gente ainda vai começar, né, então... Bacana. E tem o site aí que a gente deu uma repaginada, e é dessa forma que a gente trabalha. Só para lembrar o pessoal que está ouvindo aí, depois você dá uma olhada aí na descrição, você vai encontrar o link para todas essas coisas aí que o Emanuel falou, os links pro site do Ricardo, rede social, pro do Edivaldo também, e para as demais pessoas que estavam aí para participar com a gente, mas que tiveram contratempo. O Augusto lá do BR Linux estava aqui com a gente até pouco, mas parece que teve um problema com o temporal e faltou luz na casa dele. O Fábio lá do Vivo Linux, né? São 2 figuras importantes aí da divulgação do Linux no Brasil. Estavam aí para estar com a gente, mas tiveram uns contratempos, então quem sabe numa próxima. Vai um grande abraço aí para os dois. E vamos tentar reunir mais gente num próximo episódio que eventualmente a gente faça. Então, Edivaldo, conta aí pra gente o que tem no blog do Edivaldo, qual que é o endereço, que tipo de conteúdo, para quem que é o público-alvo aí do seu projeto. Bom, o blog do Edivaldo começou apenas como um blog pessoal e foi evoluindo para o que é hoje. Inicialmente ele ficava dentro do próprio WordPress, aí até que eu migrei para um domínio próprio, ficou edivaldobrito.com.br. O foco dele a maior parte dos usuários iniciantes, principalmente usuários iniciantes, tem tutoriais, principalmente tutoriais, e algumas notícias, eventualmente. O foco é sempre descobrir coisas novas e resolver dificuldades que a maior parte do pessoal tem ao utilizar Linux. E claro, quando possível, ajudar a todo mundo. O blog do Edivaldo tem quantos anos já? Tem quanto tempo de vida? Ele começou mesmo em 2006 para 2007. Mas eu fiz um investimento de adicionar mais informações de 2011 para cá. Legal. O Sempre Update ele também é bem antigo, né, Manuel? Na verdade, como eu te falei, ele era um projeto, vamos dizer assim, fechado, né? Então ele começou comigo, eu comecei a usar Linux no ano de 98. Só que eu passei por aquele Villabol, né? Que era usando o Villabol, depois era XPG, que era do IG. Só que sempre foi muito fechado, como eu te falei. Eu não esperava que as situações que eu vivia era tão comum, né? E aí foi quando eu resolvi comprar o domínio. Aí eu já comprei o domínio em 2000. O primeiro domínio que eu comprei foi em 2011.
Fiquei um pouco resistente com rede social, até então não tinha Facebook, nada disso. E agora que a gente começou a espalhar aí pelas redes sociais e o mundo. E, Ricardo, Linux Descomplicado é de 2011 também, você falou. Foi, 2011. 2011 eu criei, aí de uns 4 anos, 3 anos, 4 anos, que eu dei aquele gás, né, para publicar mais materiais. Poucas notícias bastante relevantes, mas infelizmente, né, são muitas informações. Eu foco muito nesses tutoriais, dicas do cotidiano. Realmente notícia é um negócio que você tem que estar muito em cima para conseguir cobrir assim com novidade, né, com o fator novidade. Mas eu vou dizer, tem alguma coisa meio mágica no ano de 2011, porque o Linux também começou nesse ano. Pode não. Então, né? É porra de Copa, talvez. Né? Sem querer, querendo aí, todos nós mesmo que demos início aos projetos juntos, olha só. Será que não foi no ano do boom do Ubuntu? Eu acho que ele ficou famosão mesmo foi no 10.04, assim. Já tinha uma certa fama, mas ele chamou bastante atenção, foi no 10.04. Eu não sei vocês, mas eu comecei com Ubuntu, né? Eu acho que todo mundo deve ter começado. E eu comecei no 6.04, recebi até o CD em casa. Então pra mim ele já era conhecido desde aquela época. Agora se o Ubuntu foi em 2011, não sei. Assim, eu acho que eu comecei com lá vai eu falar bobagem. Tech Linux. Com qual? Ninguém conhece, né? Tech Linux. Saiu na PC Master? Exatamente esse. Eu ainda tenho CD aqui. Tô me sentindo tão jovem agora. Eu comprei muita revistas para poder instalar Linux e testar. Você tem uma ideia? Eu tenho ainda o HD com ele aqui. Era aqueles HD Bigfoot, eu acho o nome. Que o negócio que gravava ele dentro não era de metal, era o mesmo material de disquete e só era 4 GB. Eu ainda tenho ele aqui e funciona, não tá queimado. Nossa, olha só. Reza a lenda que o Manuel passou dos 20, então. 21. E aliás, falando em anos de idade, né? Hoje, no momento da gravação, é o aniversário do Linux, 25 anos, né? Você que tá ouvindo esse podcast, não tá ouvindo no dia certo, né? Você tá ouvindo aí, provavelmente no dia 28. Nós estamos gravando no dia 25, então, feliz aniversário Linux, 25 anos aí de só alegrias. É verdade. Vocês têm ideia de quantos posts estão inscritos nos blogs de vocês? Rapaz, por alto, acho que 500, 600 no máximo. Meu tem 2.306. Olha aí a carga de trabalho. Eu vou dizer assim. Aguarde um momento, por favor, enquanto eu verifico, porque eu não sei. Talvez o Emanuel tenha mais por conta da quantidade de pessoas envolvidas. Aí o meu tá chegando nos 4.000 já. Ixi. Mas é porque, Gil, mas olha só, nem sempre eu tive esse monte de gente não, tá? Então assim, teve tempo que só era eu e eu. Eu só tô tentando entrar aqui, mas nesse blog novo que a gente trocou do WordPress pro blog, a gente tá migrando algumas coisas. No blog novo ainda não tá todas as postagens, mas no blog novo a gente tem 700 e poucas, e no blog antigo eu tenho 4.323. Então ainda falta muita coisa ser migrado, né? A gente vai atualizando o conteúdo, a gente revê. Então, tá na média. Eu vou abrir aqui agora para as perguntas que a galera fez. Tem bastante coisa aqui, né? Deixa eu ver aqui uma interessante. O Daniel Carvalho perguntou assim: produzir conteúdo sobre o universo Linux open source no Brasil, sem dúvida, é um puta desafio. Porque é uma fala de nicho, mas é constantemente entendido ou como tira dúvidas técnico ou como um trabalho de convencimento de venda do sistema. Como vocês entendem esse lugar que vocês ocupam? Quais são os maiores buracos dos sistemas GNU Linux hoje? E se é um sistema para massas de usuários ou se é um sistema voltado para nicho? Então, mais ou menos assim, como vocês entendem essa posição de fazer parte da mídia que fala sobre tecnologias abertas, digamos assim? Pelo que eu vi e vivi, eu posso falar uma coisa, é que a questão de ser mídia, existe sim um buraco na parte técnica, transformar o conhecimento técnico na linguagem
coloquial. Então a linguagem do dia a dia, transformar isso eu acho que é o maior dilema. Muitas vezes você pega uma notícia que vem carregada, né, de informações técnicas, e para você explicar aquilo ali, desmiuçar, né, discorrer sobre o assunto, existe sim um buraco aí. Primeiro, porque o sistema, né, o Linux, ele é muito complexo para uma pessoa só saber tudo sobre ele. Tudo. Quando eu digo tudo, é toda a parte do código, todos os módulos, cada item que ele levanta quando o sistema é iniciado. E de cada aquele item você tem uma outra árvore de processos que vai gerar um PID, e aí você entra nas questões de permissão, e aí vai para permissões especiais, então enfim. É uma coisa imensa, então às vezes você tem uma matéria a ser publicada que ela precisa que você transforme esse conteúdo técnico num conteúdo que todo mundo possa compreender, e aí sim surge a dificuldade. Eu acredito que existe um buraco aí. Em relação a ser um sistema para pessoas ou de nicho, né, que ele perguntou? Isso, exato. Eu acredito que hoje em dia, com o avanço do front-end, né, que é a parte gráfica, como a gente conhece, com tantos ambientes desktops aí espalhados pelo mundo e suas derivações, né, vários forks do GNOME, vários forks do KDE e por aí vai, então isso tem facilitado muito a vida do usuário comum. Eu me considero um usuário intermediário, mas eu sou um usuário altamente preguiçoso. Por quê? Eu não tenho mais aquela paciência que eu tinha no ano 2000 de instalar um Core. O Core, para quem não sabe, para quem não está familiarizado, para quem estiver ouvindo, é o sistema base sem nenhuma interface, é a telinha preta. Então, para quem pegou o Arch Linux lá atrás, sabe do que eu estou falando. Então, você instala os pacotes, atualiza, aí vai instalar a parte gráfica, aí vai configurar a rede. Então tudo era feito manual. Hoje em dia eu não tenho mais paciência para isso. E o Linux, ele vem acompanhando essa demanda nova. Então as pessoas estão abandonando o Windows, né, e passando para o Linux de uma maneira muito rápida e prática. Ainda existe o Dual Boot, eu sei que existe, muitas pessoas usam, mas eu acredito que num futuro não muito longe, quem tem Dual Boot vai começar a usar um único sistema. E eu espero que seja o Linux que vem aí surpreendendo todo mundo. Eu acho que nessa questão aí de nicho e massa, assim, tem dois parâmetros que a gente pode usar para saber se o Linux está ficando popular ou não. O primeiro delas é que, assim, Linux é de nicho, sempre foi, né, até o momento. Nicho de entusiastas em tecnologia. Não precisa ser necessariamente entusiasta em software livre, basta ser curioso. Eu mesmo comecei porque eu achava legal, não por conta de qualquer tipo de filosofia. Mas um dos indicadores de que Linux está ficando popular é que não é mais necessário para você usar Linux você baixar o sistema da internet para você instalar você mesmo no seu computador ou alguém instalar para você. A partir do momento que a gente tiver, digamos, computadores sendo vendidos com Linux, é sinal de que ele está sendo mais popular. Nós já temos isso hoje em dia, em uma porcentagem pequena. A partir do momento que isso aumentar mais é um indicador. E o outro indicador, pode parecer meio estranho, mas ele é meio que óbvio, é pirataria. Uhum. Conforme o Linux for sendo popularizado, vai começar a aparecer jogo pirata. Na verdade já tem, né? Mas imagina em grande escala. Jogo pirata, programa que seria pago pirata também. Hoje o que impede, por exemplo, uma empresa de utilizar Linux no desktop seriam alguns softwares que só existem para Windows. Pois tem essa questão. Eu acredito que isso não é nem problema. Grande limitador. Isso é mais a problema das empresas que investem, né? O uso de linguagens mais multiplataformas como Java, Python, sim, e até desenvolvimento web, isso aí está deixando de ser um limitador. Aos poucos, muitas empresas estão fazendo seus programas já usando simplesmente PHP, sim, usando tecnologias web. E aí não tem necessidade de ser atrelado a uma plataforma. Esse lado do mercado muda também, porque a gente viu agora recentemente, né, o PowerShell, por exemplo, virando open source. Sim. E outros aplicativos.
Então Eu o acho mercado está sentindo, né? Que a filosofia, que a cultura do open source tá dominando, tá comendo uma fatia boa aí no mercado. Eu acho que o que mais incomoda, acho que qualquer usuário na hora de usar Windows ou Linux, e eu acredito, me desculpem os fabricantes de computadores, mas é a verdade. Cara, eu acho, desculpem, também não tem outra palavra para eu dizer, quando eu tenho para falar eu falo mesmo, eu acho nojento aquele Linux que vem em alguns fabricantes que nem eu consigo usar. Você clica, trava, você amarra o negócio, diz que não existe, diz que o atalho está corrompido, diz que não sei o que, então não funciona. Aí o cara recebe CCE, me desculpe, um Satux instalado no notebook, não consegue usar. Aí diz que Linux é uma bosta, por quê? Pega uns menus mal feitos, mal acabados, uns botões da área de trabalho mal acabado, acho que é VGA ainda, né, daqueles 128 bits. Isso daí se chama irresponsabilidade. Aí eu chamo não de... só o Satux, né, velho? Um exemplo, olha, não sei se faz um mês, mas eu vi numa loja aqui na minha cidade, por acaso era da CCE também, né? Era um Mandriva. Mandriva 2010 Gnome 2. Tipo, o cara vai ligar o computador, exatamente, né? O Mandriva faliu, já era empresa, e tipo, ele não consegue instalar um pacote sequer, porque o repositório não existe mais. Talvez seja daí de onde saiu a história de que Linux não presta. Porque realmente... Na verdade, aqui tem uma pergunta aqui do Valderlan Senna que complementa isso que você está falando. Eu vou fazer aqui e a gente já pode emendar o assunto. Ó. Ele pergunta assim, ó, que tipo de projeto ou movimentação poderia eventualmente ajudar a expansão das distros Linux, tendo em vista que as escolas brasileiras proporcionam o uso do Linux educacional, que assusta muito os usuários. Esse é outro problema grande, né? Seria relacionado a uma questão de marketing ou readaptação dos sistemas existentes? Ele agradece aqui e manda um abraço para você, Valderlan. Cara, Linux educacional é uma bosta. Tem mais. Então, eu acredito que deveriam, as distribuições, sejam elas distribuídas pelo governo ou não, sejam elas distribuídas pelos fabricantes ou não, elas deveriam passar pelo processo 2016 ou século 21. Eu acho que a grande realidade é essa. Nós estamos numa época de interoperabilidade, a gente está numa época de internet das coisas, a gente está numa época de responsividade, então tudo mudou, tudo melhorou, né? Só que infelizmente a gente tem aí a relutância de alguns fabricantes e do governo em fazer alguma coisa que seja possível a utilização, né? Então, eu acredito que se você pega uma interface, né, qual é a grande crítica do usuário final? A cara do sistema. Como é que está a organização do meu sistema? É intuitiva? Não é. Eu tenho dificuldade? Tenho, mas será que o menu segue um padrão? Será que eu consigo seguir uma lógica naquele menu? Quando eu clico, abre ou dá erro? Como é que o usuário consegue fazer a instalação desses? Então eu acredito que se for fazer uma faxina, né, pegar essas distribuições brasileiras ou até internacionais e fazer uma faxina e atualizar elas para o jeito de uso do século 21, tá, 2016, eu acho que o usuário vai ser muito mais atrativo para o usuário do que o ambiente que na maioria das vezes é distribuído, os ambientes mal acabados, um ambiente confuso, cheio de opções e ao mesmo tempo uma tradução porca, como eu já vi em várias distribuições. Então fica difícil para o usuário entender como é que funciona aquilo ali, né? O Ubuntu ele teve essa abertura criando aquela central de programa deles que ajudou muita gente. Então, em vez de você utilizar o terminal, você ia na central de programas, tem acesso a uma descrição do programa, a um print screen do programa, ao botão instalar, aos extras. Então, assim, isso é muito mais interessante para o usuário. Primeiro, é uma grande sacada, porque você já consegue fazer isso no seu Android. Então, se você tem um Android, ou tem um iOS, ou tem um Windows Phone, todos eles agora têm essa espécie aí de central de programas. Então, você vai conseguir utilizar o Linux. A questão é você transformar essa realidade, né, essa facilidade
para desktop. Então, as distribuições que seguiram esse viés, eles conseguiram sim atingir o usuário final. E as distribuições que, infelizmente, estão ganhando os computadores no Brasil, né, não vou citar nomes porque eu ia passar o resto da noite aqui, as que estão ganhando os computadores no Brasil, distribuídas no formato OEM, que é aquelas versões pré-instaladas na máquina, elas espantam o usuário. Parece até que agora eu vou falar como é que falam, quando as pessoas... Não seria blefe. Tem uma palavra que é muito utilizada nessas situações, quando não é verdade, mas pode ser uma hipótese. Né? Então, existe a hipótese de que, será que eles estão ganhando alguma grana com isso? Porque não é possível. Desde que o mundo é mundo, que o Satux tem a mesma cara, tem outras distribuições que tem a mesma cara. Eu recebi um CD da HP com Mandriva, eu não sei nem onde é que tá mais aqui. Então, assim, pelo amor de Deus, a gente tá em 2016, tá na hora dos fabricantes começarem a instalar. E o pior, se você não quer comprar um computador de determinado fabricante com Linux, aí, não, mas o problema não é o computador, é o sistema. Mas claro, cara, você tá distribuindo aquilo ali, aquilo mesmo, né? Pois é. Essa questão aí das empresas com o sistema operacional tipo o Satux aí que você falou, dá tipo um mal-estar na gente que tá lidando com o público final direto, assim, através de blog e tal, porque a gente sabe que existem N alternativas melhores, sabe? E essas distribuições que elas estão ali, elas não estão ali para servir o usuário final, para deixar ele satisfeito, elas estão ali só para baratear o produto. Pois é, para não sair sem nada, né? Exato, porque tem uma lei idiota brasileira que impede que o computador seja vendido sem sistema operacional. Então eles metem qualquer merda lá, só para vender mais barato. O cara vai na esquininha e vai formatar com Windows pirata por R$80, entendeu? É isso que acaba acontecendo muitas vezes. Eu não sei aí na sua cidade, mas aqui tem telecentro, que o governo do estado coloca um telecentro em cada cidade e usa lá o Linux educacional. Pois muito bem. Chega a professora para mim e fala assim: olha, apareceu um erro no meu sistema, professora Andréa, inclusive, e eu queria saber como é que eu faço para corrigir. Aí eu fui lá no telecentro. Vocês acreditam que é proibido qualquer pessoa executar até um update no sistema? Não pode. Se o desenvolvedor descobre, parece que rompe lá um contrato não sei de que gera uma multa, não pode. Se o sistema quebrar, você tem que abrir um chamado, aí o cara tem 5 dias para chegar ali para resolver aquele problema. Então, para mim, além de ser um sistema mal acabado, é anticomunitário. Porque se você tem um conhecimento suficiente para contornar aquele problema e você é proibido, é meio estranho. Pois é, e tem... Educacional tem várias alternativas boas, até o Ricardo aí pode falar. Eu fiz 2 vídeos sobre o Endless e o Ricardo fez um tutorial de instalação, se eu não me engano, né? O que você achou desse Endless aí? Não é uma alternativa interessante no lugar do Linux educacional? Pois é, pessoal. Então, basicamente é isso que eu enxergo, porque o marketing é fundamental, né? Reza a lenda de que a Microsoft vive com essa questão da pirataria, né? Então, dizem que se a Microsoft interrompesse a pirataria, seria um mau negócio para a empresa, porque isso prolifera o sistema, né? Isso facilita o acesso às pessoas. E ainda tem a cultura do brasileiro querer piratear tudo. Mas eu acredito que essas questões, por exemplo, do Linux educacional que vocês colocaram aí, eu não conhecia, de que existem essas restrições, de que eu não posso fazer update, que tem que abrir chamada e coisa tal. Eu acredito que também podem haver restrições por parte, por exemplo, da SUSE, da Fedora, de algumas empresas que não deixam ser instalado em notebook se não seguirem as diretrizes ou licença. Eu posso estar falando besteira, mas espero que vocês possam complementar ou criticar alguma coisa. Eu acredito que o ponto fraco, nesse sentido, de que a comunidade tem que enxergar como atingir o público ao máximo, independente da forma que fosse a ser utilizada. A Canonical encontrou uma forma de divulgar CDs, encontrou uma forma de mudar a interface, encontrou uma forma de criar a central de programas, e outras comunidades foram adotando coisas parecidas. A GNOME e KDE foram melhorando cada vez mais a sua aparência. Então, eu acredito que o marketing também é importante. E em relação ao sistema, o Endless, lembrou agora como o Jonathan falou, foi porque
veio com essa proposta, né, de atingir pessoas de um público em geral, de pessoas mesmo que não têm conhecimento técnico, com difícil acesso, com link de internet muito dificultado, e isso veio com uma proposta de atingir mesmo um público que muitas das vezes talvez não esteja sendo alcançado. Então eu acredito que a Endless também pode ser que ela seja possa dar bastante frutos, mas parece que ela também tem umas restrições, que não pode fazer instalação de pacote, sim, com as bibliotecas que já estão existentes. Então, ou seja, sempre a gente está caindo nessas discussões de limitações que uma vez ou outra. Porque nessa questão de distribuição, para ser usada para fim educacional, eu até considero interessante determinadas limitações desse tipo, porque normalmente nos laboratórios Brasil afora nunca tem um técnico especializado ali, e se ele for aberto a uma modificação, pode ser que as pessoas, entre aspas, estraguem o sistema mais fácil, sabe? Então ele sendo menos suscetível à modificação, estando rodando certinho, é mais difícil ser necessário manutenção. Mas isso eu só acho vantagem no ramo educacional aí depois. Mas o Linux educacional que tem no Telecentro aqui, você consegue executar os comandos, entendeu? Só que não pode, né? A pergunta do Caio Rodrigues aqui. Até eu acho interessante o assunto para abordar, para as pessoas estarem cientes da realidade de cada um dos projetos aqui. Ele pergunta assim, eu vejo muita gente só reclamar, mas o que falta para o brasileiro fazer doações para esses projetos, nem que seja de R$1? Pois é, em relação à doação, né, é uma questão até de cultura, né, do brasileiro, como vocês estavam colocando na pauta aí, de que só quer cobrar a comunidade, que não faz, mas não enxerga o lado do usuário. Por o meu lado, eu enxergo como dificuldade porque, por exemplo, eu lancei uma ferramenta, que eu até pedi ajuda do GUI, para ajudar as pessoas a escolherem as distros, né, que podem ser mais fáceis. E lá eu abro um espaço para fazer a doação. E não é querendo me reclamar não, mas se deu 5 ao longo de 6 meses ou quase um ano, foi muito. Então, ou seja, pedir ajuda mesmo, doação, é raro. Comentários positivos tem em grande quantidade, mas sempre aparece aquele comentário negativo que dá aquela desanimada. Mas, de fato, doação é algo que compromete muito se a pessoa for depender apenas de doação, né? Então a gente encontra alternativas. Por exemplo, eu tento promover, meu intuito agora é tentar focar em curso, material que possa ajudar as pessoas para que elas possam adquirir mais conhecimento. Então a gente tem que rentabilizar de alguma forma, porque doação, infelizmente, não dá para ser o foco. Não dá para ser o foco, não dá para manter o canal funcionando o tempo todo. Inclusive a gente tem o curso do Ricardo, Linux Descomplicado, para iniciantes de Ubuntu e Fedora, que está disponível lá na Deal Store também no site do Ricardo para vocês comprarem ali. Eu pensei em tentar essa questão de doações, mas eu cheguei a desistir da ideia exatamente porque eu imaginei, pelo que eu vi, pelos casos que eu já tinha visto, que a ajuda que vem dessa opção é muito pouca. Então eu não utilizei isso ainda. No momento eu estou naquela fase ainda de viver de publicidade. Colocar publicidade no site, tentar opções diferentes de monetização e tocando o site como dá. Esse mês eu tive inclusive até que fazer uma redução por questão de valores, eu tive que diminuir o plano de hospedagem, migrei para um plano mais fraco, porque não estava aguentando bancar o atual, que é o que aguentava melhor a quantidade de usuários. Então, Emanuel, aí como é que funciona o Sempre Update? Vocês dependem muito de doações? Se precisa doar, como é que faz? Vocês optaram por publicidade? Como é que foi? Então, doações, assim, a gente tem doações dos próprios colaboradores, né, que conhecem o projeto. Então, a gente recebe doações externas também. Existia um botão do PayPal e do PagSeguro, só que eu ainda não coloquei lá. Então as doações elas são feitas através disso. Geralmente as doações são utilizadas para comprar os equipamentos daquele espaço que eu te falei antes de começar a gravar, para poder fazer os vídeos e tal. Hoje a gente tá com publicidade lá, né? As publicidades dá para pagar os custos do espaço, né? Porque aqui no espaço Sempre Update que a gente está construindo já existe o custo da energia, que não é barato, energia elétrica, né?
É tudo separado, né? Da minha casa pro espaço é tudo separado. Mas assim, os anúncios, juntando as doações com os anúncios, dá para pagar tudo. Dá para pagar tudo. Isso aí eu não posso reclamar. Agora, para dizer assim, minha câmera queimou, preciso comprar outra aí, filho. Não tem não. As doações que chegam, não dá para comprar câmera, não dá para comprar equipamento. O domínio ele é pago anualmente, né? Então, como eu uso o Blogger, eu já tenho o Google Apps Business, que é um plano do Google que eu já uso há muito tempo por conta da empresa que eu trabalho. Então, eu não pago hospedagem, porque eu uso o Blogger, mas tem sim essa dificuldade, né, em poder ter recursos para poder investir. Infelizmente, eu gostaria muito de ser como algumas pessoas são, de viver do blog, mas isso não é possível ainda, né, de me dedicar o dia inteiro, porque eu preciso trabalhar para pagar minhas contas. Na maioria das vezes, vocês que também trabalham sabem que a gente tem que mexer no bolso da gente para poder pagar os custos do site, aquele equipamento que você precisa comprar para entregar para o nosso leitor um conteúdo melhor, um conteúdo mais agradável, seja em vídeo, seja em texto. Então existe o custo de manutenção, só que muitas pessoas não entendem, né? É como se a gente, enquanto fomentador, nós tivéssemos, abre aspas, a obrigação de manter aquele projeto, fecha aspas. Só que, como eu falei para vocês, o nosso problema e o problema das distribuições é um só. Eu acho que se todo mundo se unisse verdadeiramente para ajudar os projetos que eles consideram legais e que de certa forma ajudam eles a obter conhecimento, eu acho que a gente teria alavancado há muito tempo. A gente não precisaria estar colocando essa quantidade, que muitas vezes até não fica tão legal, de banners com publicidade no site. 100 leitores, eu não diria nem 1000, 100 leitores do Dio Linux doassem R$10 para você todo mês. Ah, sim, é aquela velha história. Se cada amigo que eu tenho desse R$1. Pessoal, muito obrigado por terem participado desse episódio, que a gente tá aqui há umas 2 horas já debatendo aí. Vou dar altas edições nesse vídeo aqui, né, para tentar reduzir o tamanho aí. Mas muito obrigado. E aliás, apesar de todas as dificuldades que a gente passa, que eu acho que eu entendo vocês assim, e sei que o cara que produz um blog, ele tem que se desdobrar entre ser um pouco de programador, entender um pouco de servidor, saber de design, ser redator, ser artista, é um cara completo, né? O pau para toda obra, realmente. Então, não é para qualquer um. Vocês estão de parabéns aí. Curiosamente, os nossos 4 projetos começaram no mesmo ano, né? Então a gente tá mais ou menos com a mesma maturidade aí. E eu queria mais uma vez agradecer a participação de todos e dizer que o Dio Linux é parceiro de vocês aí para o que vocês precisarem. A gente pode sempre trocar uma ideia. O link de todo mundo está aqui na descrição desse vídeo para que vocês possam acessar sites, redes sociais, projetos e etc. E eu gostaria que vocês, cada um de vocês, desse uma última palavra aí para o nosso público, para que a gente se veja aí de repente num episódio futuro. Eu vou ficar por último porque eu falo muito, eu já sei. Eu só queria agradecer a oportunidade pelo convite, né? Então, é um momento único da gente poder compartilhar com outras pessoas que também fazem o mesmo trabalho. E também mostrar para as pessoas, né, que a gente não está aqui degladiando, né, brigando. Não, eu quero ser melhor do que o Dio Linux, eu quero ser melhor do que o Sempre Update. Muito pelo contrário. Quantas vezes eu já li cada um de vocês para buscar algumas fontes. Então, buscar essa parceria, mostrar que a comunidade, esse pessoal que somos nós, que estamos na frente, publicando material, divulgando cotidianamente informação sobre Linux, nós estamos juntos, nós estamos ali nessa mesma perspectiva de trazer conhecimento. Questão de rentabilidade, questão de participação do usuário, questão de comprometimento também do outro lado, que são, né, as pessoas que todo dia estão lendo e disseminando esse conteúdo, também é importante. Então a gente chama nesse sentido. Então eu agradeço muito pelo espaço, pela oportunidade, né, de poder discutir, e que venham outros momentos, que a gente possa debater diversos outros assuntos, para que cada vez mais a gente difunda o nosso conhecimento e alcance mais pessoas.
Também queria agradecer pelo espaço, pelo convite e também a presença de todos, né? E queria convidar todas as pessoas que estão ouvindo para poder conhecer melhor cada um dos sites, ver o trabalho de cada um e compartilhar muito, passar informação para os seus amigos, para que todos tenham acesso a esse conhecimento e ajudar o desenvolvimento do software livre e dos sites. E também queria agradecer novamente ao Dio Linux pelo convite. Fala aí, falador. Tá, tem que sobrar pra mim, né? Tá bom. Então, eu quero agradecer, viu, Jonathan, pelo convite. Eu adorei esse papo de hoje, até porque para desmistificar a questão que existe a concorrência entre sites de Linux no Brasil, né? Que a gente briga um com o outro, que a gente vive entre tapas, né? Que a gente vive se mordendo, e isso não existe, né? Existem outros blogs aí que iam participar conosco hoje, mas que por outros motivos, infelizmente, não conseguiram. Então, é bom que o público veja isso, que não existe essa briga que o povo pensa que tem, né? Então, fico muito feliz de ter recebido esse convite, né? Aceitei de ímpeto, porque eu acho que vale muito a pena a gente compartilhar o conhecimento. Peço que as pessoas ajudem todos os projetos, né? Acompanhem, queimem aí os feeds para vocês receberem as novidades, para vocês ficarem atualizados, para vocês começarem a conhecer um pouquinho mais desse grande universo que é o universo do Linux no Brasil, e aí ficar por dentro de todas as novidades. Mais uma vez, eu agradeço a você, Jonathan, pelo convite. Nós vamos ficando por aqui, agradeço a você que ouviu até o final. Não esqueça de deixar o seu like e ajudar a compartilhar, né? Baseado em tudo que a gente falou aí, a gente conta com você sempre. Até uma próxima, grande abraço, valeu e falou!